Nós vamos fazer contato com o advogado criminalista, professor de processo penal na Uni Curitiba, integrante do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, José Carlos Portela Júnior. Bom dia, Portela. Bom dia, Glauco. Bom dia, ouvintes. Portela, nós tivemos aí o episódio que a gente pode qualificar como uma fuga, entre aspas, do ex-ministro da Educação Abraham Weintraub, que no sábado desembarcou nos Estados Unidos com passaporte diplomático, ainda visto especial de ministro do Estado, e agora ele está fora do Brasil. Ele que já tinha anunciado que iria sair do Brasil o mais rápido possível. Como é que você vê esse episódio e o que ele revela do governo Jair Bolsonaro, Portela? Esse episódio é emblemático, né? Do ponto de vista de que você tem aí um ex-ministro que se aproveita, né, enquanto ainda no cargo, para fugir do país, talvez já vislumbrando ameaças que vêm aí, ameaças concretas que vêm do judiciário para cima dele, né? E também emblemático porque mostra como esse governo está cambaleando, é quase um cadáver aí ambulante, e um dos principais ministros, assim, um dos mais aguerridos defensores do bolsonarismo, foi embora para os Estados Unidos, né? Fugiu, deixou a nau, que está à deriva, e agora se homizia nos Estados Unidos, e a gente sabe que podem ter desdobramentos, inclusive, a respeito dos processos que estão em andamento. Não podemos esquecer que o Brasil tem tratado de extradição com os Estados Unidos. É claro que fica um pouco mais difícil. Parece que a gente teve um problema de conexão com José Carlos Portela Júnior. Vamos tentar refazer aqui o contato com ele, que comentava justamente essa fuga, a gente pode colocar entre aspas, mas pode até tirar as aspas, do ex-ministro Abraham Weintraub do país, né? Ele que desembarcou no sábado pela manhã nos Estados Unidos, ainda como ministro, foi exonerado logo depois de pisar em solo norte-americano, e agora eu acho que a gente conseguiu refazer o contato com Portela. Oi, Portela. Novamente. Opa. Tá me ouvindo? Agora sim, vamos lá. Estava dizendo que é emblemático pela questão de que você tem aí um ministro, né, pulando fora do governo, se aproveitando do passaporte diplomático para ir para outro país e para daí lá deixar de ser ministro, né? Claro, com a ajuda do Bolsonaro, que deixou para revogar, para exonerá-lo, né? Revogar a nomeação dele depois que ele pisasse em solo estadunidense. E também emblemático porque mostra como esse governo está cambaleando, né? Porque o Weintraub é um dos principais, ou era um dos principais apoiadores do bolsonarismo, aguerrido defensor do Bolsonaro, e veja que ele deixa, né, o governo numa situação que lembra uma coisa de filme, né, uma cena de filme, ministro fugindo para outro país usando do passaporte diplomático. Então, esse fato assim só revela que nós estamos realmente num Manaus à deriva, né, indo rumo ao precipício, com um governo acéfalo, né, em que os seus ministros, cada um faz o que quer, cada um pula do governo na hora que bem entende, da maneira como bem entende. E é algo curioso, né? Porque o cenário fica tão surreal que alguns apoiadores de Jair Bolsonaro começaram a tratar o ex-ministro como exilado político, o que seria bastante peculiar, né? Já que é um integrante de um governo exilado político do próprio governo, quer dizer, fica cada vez mais difícil tentar sustentar, tentar argumentar contra tantos fatos, tantas evidências de que esse é um governo para lá de problemático, né, Portela? É surreal, né? Você vê esse discurso descolado da realidade, que quer criar, na verdade, a intenção é essa, criar uma realidade paralela. Essa desinformação, essa manipulação tem um objetivo, que é atrapalhar a forma como nós, cidadãos, nós possamos nos organizar contra esse governo, né? Porque enquanto eles estão destruindo direitos de um lado, eles criam uma narrativa rocambolesca de outro lado para desviar a atenção da mídia, de um setor da mídia, do público,
enquanto do outro lado estão conduzindo a destruição do país, né? Quer dizer, então a gente vê toda essa novela envolvendo o ex-ministro da Educação, enquanto isso o Paulo Guedes continua livre aí para tocar o trator em cima dos direitos dos trabalhadores, destruindo a economia nacional, né, com um programa de privatização que ele quer tocar a qualquer custo. Então, esse discurso é típico de um governo que opera nas sombras, né? Enquanto para os apoiadores, para o público, o setor do público se vende um discurso de um governo que está sendo acuado, um governo que está sendo perseguido pelas instituições do Estado brasileiro, do outro lado você vê que eles têm carta branca para destruir o que resta ainda de direitos sociais nesse país. E a gente tem que acrescentar também que além da fuga, da saída do ex-ministro da Educação Abraham Weintraub, existe a possibilidade dele ser indicado como diretor executivo do Banco Mundial. Mas a reação a isso também já aconteceu. Houve aí a divulgação de uma carta com assinatura de mais de 250 personalidades, além de pelo menos 15 entidades da sociedade civil, né, a ONG Conectas Direitos Humanos, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, entre outras entidades, justamente contrárias a essa possível indicação de Abraham Weintraub para o Banco Mundial. É o Brasil também passando o vexame internacional, Portela. Sem nenhuma credibilidade, né, internacional, um país que está se aliando com outros países que também são párias das relações internacionais, que não tem um protagonismo mais o Brasil como havia, né, no passado. É um país que está realmente perdido e conduzindo as coisas como se fosse um principiante, né? Você tem um ministro das Relações Exteriores também que vai na mesma linha do Weintraub, né? Uma pessoa que opera apenas com base em manipulação e está interessado somente em destruir a imagem do país, quer dizer, não é um diplomata, né, que quer construir pontes com outras nações, que quer colaborar para a construção de foros internacionais que sirvam para preservar os interesses de países da periferia do capitalismo, como é o caso do Brasil. Apenas a única intenção é aliar o Brasil ao que há de pior na política internacional, que é transformando o país num quintal dos Estados Unidos, uma republiqueta, como nós já vimos no passado isso acontecer, né? Agora, Portela, você falou em cortina de fumaça, né, para o governo Bolsonaro continuar aí, enfim, na sua toada de retiradas de direitos trabalhistas que a gente tem acompanhado com a aprovação de medidas provisórias, algumas modificadas, amenizadas, mas ainda assim com um teor de retirada de direitos dos trabalhadores durante a pandemia. Temos também as medidas aí já anunciadas de privatização e outras iniciativas aí nesse sentido por parte da equipe econômica de Paulo Guedes. E, Portela, eu queria saber, na verdade, tivemos um problema. Não, já voltou aqui. Portela, o que eu queria saber é justamente isso, a respeito dessa questão da cortina de fumaça, né? A gente vê, inclusive, boa parte da mídia tradicional que foi bem tranquila, para dizer o mínimo, em relação a Bolsonaro quando ele era candidato, hoje atacando bastante. Mas o núcleo econômico do governo acaba sendo preservado, ele não recebe crítica nenhuma. Você acha que essa é a tática, de repente, se não conseguirem segurar Bolsonaro no poder, pelo menos preservarem ali esse plano ultra neoliberal de Paulo Guedes? É a minha avaliação. Minha avaliação é de que vão fazer todo o possível para salvar o plano de destruição do Estado Social no Brasil, né? Um time do Estado Social às duras penas nos últimos anos, né? Lembrando que desde 88, quando veio a nossa atual Constituição à luz, a ideia era que nós tivéssemos no Brasil um Estado social de direito. E esse projeto nunca chegou a ser implementado na sua inteireza por setores, né, por oposição dos setores da sociedade que controlam o capital. E aí entra também a questão, o setor midiático, né, a mídia comercial, que serve como uma caixa de ressonância dos interesses desse setor da sociedade. Então, e a gente viu os partidos
da direita, sempre interessados em bloquear qualquer tipo de projeto que trouxesse a implementação efetiva dos direitos sociais previstos na Constituição. É bom lembrar que a gente teve governos, inclusive, que foram até o extremo, né, de vender o país para o capital estrangeiro, né? A gente tem aí o programa de privatizações do FHC, depois a gente teve o Temer, que veio com essa toada também de desmonte do país e de reformas, ou melhor dizendo, contra-reformas da Previdência trabalhista, e legou essa tarefa inconclusa ao Bolsonaro. O Bolsonaro está se mostrando totalmente ineficaz para aquilo que a burguesia pretende, né? Porque ele fugiu do controle, vamos dizer assim. Mas, dentro do seu governo, existem aqueles que têm uma agenda claríssima de desmonte do Estado Social, que é de interesse desse setor que eu mencionei, que controla os meios de produção e que, portanto, controla a riqueza no país, né? Se apropria da maior parte da riqueza produzida pelos brasileiros. Esses cidadãos, como o Guedes, como o Ricardo Salles, né? Eles estão ali justamente para conduzir essa destruição, de uma maneira, às vezes, até mais eficaz que o próprio Bolsonaro. Então, às vezes, pensando como a mídia comercial pensaria, bom, vamos tostar o Bolsonaro, porque ele acaba até servindo para prejudicar esse projeto, ele acaba trazendo muitos problemas de instabilidade, né, dentro do governo, mas sem tostar aqueles que realmente estão ali para conduzir essa destruição, custe o que custar. Que um exemplo claro é o Paulo Guedes. E no Congresso nós temos o Maia, né? Então, veja que a mídia poupa o Maia de críticas, né? O Maia passa pela mídia comercial de maneira totalmente num céu de brigadeiro a vida dele, né? Não há críticas nenhuma, sempre quando se retrata o Rodrigo Maia como se ele fosse aquele que está tentando conciliar, né, com os interesses do Bolsonaro versus os interesses do mercado, como se ele fosse um mediador, mas ele também tem essa agenda que é a agenda do mercado, de destruição dos direitos sociais. Então, se a gente pegar aí Paulo Guedes e Rodrigo Maia, os dois conseguem levar essa agenda mesmo durante a pandemia. Veja que durante a pandemia essa agenda não foi freada, muito pelo contrário, ela foi intensificada, né, com desmontes de outros direitos sociais e agora também a tentativa de se frear aumento para servidores públicos ou também até redução salarial, né, coisas que a gente vê que tem um objetivo, que é tornar normal aquilo que seria a excepcionalidade. Né? Essas medidas elas vêm no contexto da pandemia, como a justificativa são medidas excepcionais que nós precisamos nesse momento por conta da crise, mas a gente sabe que essas medidas elas se tornarão o novo normal, né? Elas continuarão conosco para além da pandemia, porque, na verdade, se você for ver bem os projetos que estavam em andamento aí, antes da pandemia, todos praticamente são no mesmo sentido desses projetos que estão sendo implementados durante a pandemia, ou seja, de desmonte dos direitos sociais. E quando você fala, né, até remete um pouco àquilo que a Naomi Klein fala em relação à doutrina do choque, aproveitar justamente o momento de tragédia para se implementar medidas ultraliberais, ou seja, que as pessoas em tese até não aceitariam tão bem em outros momentos, e a gente está vendo isso acontecer no Brasil, né, Portela? Essas medidas estão passando e pior, justamente pela anuência da mídia comercial, isso é dado pouco destaque a isso, né? Medidas de desmonte aí do Estado Social, em especial da legislação trabalhista, estão passando no Congresso Nacional e simplesmente quase ninguém está falando disso e quem fala não consegue repercutir. Ou seja, a gente está vendo esse processo de desmonte até acelerado nesse período da pandemia. Exato, você lembra justamente uma questão importante, esse choque, né, que o mercado quer causar na sociedade, se aproveitando justamente desses momentos, porque enquanto a gente está buscando sobreviver, né, manter a nossa saúde, a nossa vida, o mercado vem como um trator em cima
passando por cima dos nossos direitos sociais, no momento em que, inclusive, a população nem sequer pode se mobilizar na rua por conta do risco, né, de se contaminar com o vírus. É algo extremamente desumano. Isso a gente já viu em momentos significativos da história, que inclusive a própria Naomi Klein menciona, que é o caso do furacão Katrina nos Estados Unidos, e também do 11 de setembro, do pós-11 de setembro, em que se aproveitou daquela comoção pública, daquele impacto que esses eventos tiveram na sociedade, para poder passar uma boiada, né, como diz o nosso ministro, uma boiada de leis antipovo, leis destruidoras da democracia, do Estado social. E aqui também nós vimos no Brasil, no caso de quando tivemos o golpe, né, de 64, também, né, se aproveitou da instabilidade que foi criada pela própria burguesia, diga-se, né, um evento criado pela própria burguesia, e se aproveitou dessa instabilidade para poder também passar o trator sobre os direitos dos trabalhadores. Nós estamos vendo repetição do que nós já tivemos na história e triste pensar que a gente ainda pode ver isso de novo, né? Enquanto nós não tivermos uma mobilização popular forte, né, que se contraponha a esse projeto, vai ser difícil eles pararem, porque o projeto claramente é desmontar o Estado social, como eu disse, tímido, que nós tivemos nos últimos anos no Brasil. Tá certo, Portela. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Obrigado, eu que agradeço. Conversamos aqui com um advogado criminalista, professor de processo penal na Unicuritiba e integrante do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, José Carlos Portela Júnior. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.